Nesta videoaula nós vamos abordar um exercício dirigido, na verdade um exemplo, que está no livro Fundamentos de Máquinas Elétricas do Vincent Del Toro, sobre uma corrente variável agindo em um indutor, um circuito com um indutor com uma corrente variável. E vamos abordar os aspectos de resolução desse exercício. Esse exercício é bem interessante porque ele usa de modo gráfico para a resolução na maior parte das vezes. Então vamos retomar algumas questões gráficas em relação à função e à sua derivada, para podermos melhor compreender a resolução do exercício. Prosseguindo com a nossa análise, temos aqui dois gráficos. O de cima, f de t em função de t, onde nós vamos ter a nossa função. Embaixo, df de t dt em função de t, isto é, a derivada da função que será desenhada em cima. Desenhamos então uma pequena porção do gráfico. Ele se inicia em ti, que é o tempo inicial, e termina em tf, que é o tempo final, isso nas abscissas de tempo. E a resposta dada na ordenada, para ti nós temos a função fi de t, para tf a função ff de t. Então são os valores que nós temos no gráfico f de t. A partir dos valores de abscissa t e tf, podemos puxar linhas de chamada do tempo t para outro tempo t do gráfico abaixo. E naturalmente nós sabemos que a derivada vai ser dada com uma razão. F de t menos fi de t por tf menos ti. A função final menos a função inicial dividido pela diferença de tempos. T final menos t inicial. Quando esse tempo tende a zero, nós temos a derivada no ponto do gráfico. Esta é a forma gráfica de se fazer. Vamos prosseguir. Se tivermos então uma rampa, nós temos uma rampa como função. A derivada de uma rampa seria como se fosse um degrau, chamado step também muitas vezes. De uma função senoidal, o que nós vamos ter como derivada, uma função cossenoidal. O gráfico mostra bem isto. O início e fim da senoide, o início e o fim da cossenoide. Da mesma forma, se tivermos uma cossenoide como função, o que teremos como resposta de derivada será uma função senoide invertida, ou seja, menos seno. Ok, nós já sabemos disso, já vimos isso quando estudamos cálculo 1, mas é só para relembrar e ver como se aplica isso graficamente. Vamos prosseguir no nosso exercício. A ideia do exercício é que temos um indutor, L, e uma fonte de corrente I de t, variável no tempo, e queremos saber qual é a tensão VL de t sobre este indutor quando varia a corrente I de t. O valor de L podemos adotar 100 mH ou 0,1 R. A resolução será dada graficamente para a aplicação da equação V de L, que é a tensão no indutor, é igual a L, o valor da indutância em R, vezes a derivada de I de t dt, para cada porção do gráfico. Então temos aqui dois gráficos, indo de 0 até 1,2 segundos, ambos, e vamos no gráfico de cima desenhar a corrente I de t. E teremos a resposta da tensão VL no gráfico inferior. Lembrando, VL é igual a L de I de t dt. Vamos então analisar. Em vermelho é a nossa corrente no gráfico superior. Então, ela começa em 0, sobe monotonicamente, ou seja, sobe em rampa até o valor de mais 10 amperes no tempo de 0,1 segundo. O gráfico está dividido em 0,1 a 0,1 segundo. E a partir de 10 amperes, ela cai para 0 de novo no tempo 0,3 segundos. Entre 0,3 segundos e 0,6 segundos temos uma senoide negativa, que chega ao valor máximo de menos 20 amperes. A partir de 6 segundos, sobe de novo monotonicamente a corrente, indo de 0 até 20 amperes, isso no tempo de 0,6 até 0,7 segundos. Melhor dizendo. E de 0,7 segundos até 0,8 segundos, ela cai de novo, de mais 20 amperes para 0 amperes. Prossegue a partir de 0,8 segundos até 1 segundo, indo com uma rampa negativa de 0 até menos 20 amperes, e de 1 segundo até 1,1 segundo ela sobe numa rampa rápida de menos 20 até 0 amperes. E depois ela tem outra inclinação de rampa de 1,1 segundo até 1,2 segundos, indo de 0 até mais 10 amperes. Então aqui está desenhado o gráfico. Podemos aqui verificar a primeira rampa ascendente na primeira porção, uma rampa descendente na porção seguinte,
podemos descrever uma meia senoide no período de um período de 0,6 segundos, indo de 0,3 até 0,6, é um meio período, então o período completo seria de 0,6 segundos. Esse meio período de 0,3 está sendo contado, essa é a meia senoide de período de 0,6 segundos. Depois tem mais uma rampa ascendente, uma rampa descendente, uma outra rampa descendente com uma outra inclinação, uma outra rampa ascendente com inclinação diferente e por fim termina numa rampa ascendente, resultando no valor final de corrente em 10 amperes. Temos tudo isso acontecendo em 1,2 segundos. É um exercício fictício de valor de corrente, apenas para podermos entender como funcionam as variações de corrente num indutor. Então começamos a observar que a corrente ela não muda abruptamente, a derivada não permite, mas temos aí valores variados de tensão, e é onde vamos explorar neste exercício. Nós vamos prosseguir a resolução observando os intervalos. Então o primeiro intervalo de tempo vai de 0 até 0,1 segundo. O V de L seria 0,1, ou seja, 0,1 Henry, 100 mH, vezes o valor da corrente, da diferença da corrente, final menos inicial, dividido pelo valor do tempo, final menos inicial. Então temos 0,1 vezes 10 menos 0, dividido por 0,1 menos 0, e isso vai nos resultar mais 10 volts. Então podemos desenhar aqui, desenhamos em verde, mais 10 volts constante, começando em 0 e indo até 0,1 segundo. O próximo intervalo a ser observado, onde há variação de corrente, ele vai de 0,1 até 0,3 segundos, e fazendo a conta, V de L é igual a 0,1 vezes o final é 0. Então fica 0 menos 10, dividido por 0,3 menos 0,1, e nós temos como resultado aqui menos 5 volts. Então observamos que depois do ponto de 10 volts em 0,1, ele vai exatamente agora para menos 5 volts, de 0,1 até 0,3. Bem interessante isso. Agora o intervalo mais interessante da mudança de corrente é o que vai de 0,3 até 0,6 segundos. A corrente aí tem uma função senoidal negativa, um valor I máximo vezes um seno ômega-t. Lembrando que um ômega-t, um ômega na verdade, pode ser dado como 2πf. 2πf é igual a ômega, que também é igual a 2π sobre t maiúsculo, t é o período. Bom, o t aqui do período completo da senoide seria de 0,6 segundos, porque de 0,3 até 0,6 são 0,3 segundos de meia senoide. Então o período completo, o que resulta 0,6 segundos. Fazendo 2π dividido por 0,6, temos como resultado 10,5. Então é correto escrever a corrente aí, menos 20, porque é o valor máximo de pico, vezes seno de 10,5t. Esta é a descrição dessa corrente. Fazendo a derivada, d dt, de menos 20 seno de 10,5t, vai nos resultar menos 20 vezes 10,5, que está interno ao valor do seno, vezes cosseno de 10,5t. E temos como resultado menos 210 cosseno de ômega-t. Repare aqui o sinal negativo, que equivale a uma inversão de fase. Ao colocarmos esse valor na equação VL igual a LDI de t dt, o que temos é 0,1 vezes menos 210 cosseno de ômega-t, o que resulta aproximadamente menos 21 cosseno de ômega-t. Ou seja, temos aqui então uma tensão com formato cossenoidal que se inicia no valor negativo de aproximadamente menos 21 com o mesmo período da corrente anterior. Então podemos desenhar aqui, iniciando no negativo, aproximadamente perto de menos 20 aí, e subindo o valor de cosseno até aproximadamente no mais 20, um pouquinho acima. Repara que ele passa bem na metade do 0,45 em 0, que é o que se esperava, porque o pico do valor de corrente também se dá em 0,45 segundos. Então este é o formato da tensão nesta porção de intervalo. É bem interessante aqui como podemos usar da geometria, da trigonometria, no cálculo desta derivada. O próximo intervalo, que é uma rampa crescente indo de 0,6 até 0,7, da mesma forma que nas partes anteriores, VL vai ser igual a LDI dt. Então temos VL, nesse caso, é igual a 0,1 vezes 10 menos 0, dividido por 0,7 menos 0,6, o que nos resulta 10 volts. Então entre 0,6 e 0,7 temos um patamar de mais 10 volts.
Desta forma, os próximos intervalos são facilmente calculados. O primeiro intervalo vai de 0,7 até 0,8 segundos, indo de mais 20 amperes até 0 ampere. O próximo intervalo vai de 0,8 até 1 segundo. É uma rampa decrescente, indo de 0 até menos 20 amperes. O próximo vai de 1 até 1,1 segundo, uma rampa crescente rápida, indo de menos 20 até 0 amperes. E por último, o último intervalo, que vai de 1,1 segundo até 1,2 segundos, é uma rampa que começa em 0 amperes e termina em mais 10 amperes. Se nós notarmos, o intervalo que vai de 0,7 até 1 segundo tem a mesma inclinação, poderia ser calculado como um único intervalo. O que vai resultar que a tensão dada entre 0,7 e 1 segundo é uma tensão constante de menos 10 volts. Entre 1 segundo e 1,1, esta tensão já muda abruptamente para mais 20 volts. E no final, temos no último intervalo, entre 1,1 e 1,2 segundos, uma tensão constante de mais 10 volts. E assim conseguimos desenhar o nosso gráfico de tensões. Observamos rapidamente que há descontinuidade nas tensões, de um patamar para outro, ele muda abruptamente. Isso já não acontece com a corrente. Vamos colocar os dois gráficos juntos em um único gráfico, I em vermelho, V em verde, para observarmos como são seus comportamentos, aproveitando que os valores absolutos, tanto de tensão e corrente, são muito semelhantes. Ele varia de menos 20 a mais 20, isso em ampere e isso em tensão. E aqui vai a observação mais importante deste exercício, que a corrente no indutor não pode mudar de forma descontínua ou abrupta. Já o mesmo não é uma proibição para a tensão no indutor. No indutor, a tensão pode mudar descontinuamente. Como seria a relação de tensão e corrente dessa mesma forma num capacitor? É uma boa questão. De modo prático, nós podemos entender o seguinte: toda vez que nós fazemos variação de corrente no indutor, observe que se a corrente no indutor está num valor e nós abrimos uma chave, essa corrente cai para zero, surge uma sobretensão sobre esta chave. Nós já vimos isto. É o que o gráfico está mostrando. Há uma variação abrupta de tensão, um valor alto até, dependendo do valor da indutância da corrente. E isso a gente vê em termos de faiscamento. Por isso que em áreas classificadas, ou seja, de atmosferas explosivas, nós não podemos, a bel prazer, sem muitos cuidados, utilizar indutores, sem as devidas proteções, né? Principalmente aberturas de relés, por exemplo, bobinas de relés. Em áreas classificadas EX, temos que tomar alguns cuidados. O risco em áreas classificadas, áreas de atmosfera explosiva ou atmosfera contaminada, as áreas EX, é muito grande para esse tipo de comportamento. E é simples observar que qualquer circuito tem indutância. A própria fiação de condução dos condutores produz a sua indutância. Por isso que quando nós abrimos uma chave, aparece uma certa faísca, e essa faísca se propaga devido à abertura na atmosfera. Por isso que em áreas EX, áreas explosivas, classificadas, temos que evitar esse tipo de comportamento. Na prática, temos que isso acontece tanto para variação em corrente contínua quanto em corrente alternada, porque em corrente contínua, apesar da corrente ser constante e contínua, no momento em que se abre a corrente, se interrompe a corrente, ela vai de um valor para zero, e aí então temos grandes problemas. Por isso que nós colocamos supressores, elementos supressores em relés. Então em corrente contínua sempre colocamos relés, nos relés, melhor dizendo, diodos de modo reverso, polarizados reversamente. O catodo fica ligado ao positivo do relé, o anodo ao negativo. Para quê? Para que o circuito se feche e esta energia se dissipe na resistência de fiação do relé e evite o faiscamento. Já em relés em corrente alternada, contatores na maior parte dos casos, usamos um circuito RC. E esse exercício nos ajuda então a entender todos estes conceitos.